Bom, nesta hora e na próxima, nós vamos tentar entender como o movimento homossexual ele vai conseguir meio que conquistar o campo médico-psiquiátrico, como ele vai conseguir penetrar e dominar ou instrumentalizar, seria o termo correto, como ele vai conseguir instrumentalizar aquelas associações profissionais do setor da saúde, da psicologia, da psiquiatria, não é mesmo? Para fins políticos. Então, para entender esse aspecto da história, nós vamos ter que voltar um pouco para trás, né? no século XIX. E vamos ter que fazer um pouco de história. Então, basicamente, até o século XIX, qualquer atividade libidinosa entre pessoas do mesmo sexo era qualificada, legalmente qualificada, de crime contra a natureza ou de sodomia, por referência à cidade bíblica de Sodoma. E repressão também achava origem na Bíblia. E a descriminalização, ela começa fundamentalmente na Revolução Francesa, com a abolição das cortes eclesiásticas, com a revogação das leis medievais, isso sob a influência do iluminismo, porque o iluminismo ele já trazia em si a ideia de um espaço de liberdade individual protegido contra a intromissão do Estado. Bom, a partir daí nós temos o Código Napoleão, que nasce daquela época. E o Código Napoleão, a gente vê que ele não estigmatiza a homossexualidade em si, mas ele prevê duras penas para o atentado ao pudor, assim se chamava, o qual podia eventualmente abranger o que a terminologia LGBT atual chamaria de manifestação homoafetiva. Mas é de se notar, isso é muito importante entender isso, é de se notar que a época ela tendia a patologizar tais casos, com base em diagnóstico de insanidade, então digo no tribunal. E uma literatura forense especializada tomou corpo no fim do século XIX. Ela girava essencialmente em torno da culpabilidade. Ela tinha por efeito de subtrair a questão à justiça para medicalizá-la, o que naqueles tempos se traduzia em benefício para o interessado, já que ele permitia evitar os rigores das leis penais. E nesse contexto, o advogado alemão Karl Heinrich Ulrichs, quer dizer, essa é uma figura central na história LGBT, porque na minha interpretação ele seria talvez o primeiro ativista ou até o primeiro teórico homossexual da história. Então, esse advogado, o Ulrichs, ele enriqueceu o debate com a noção de uma característica hereditária. E com isso, ele deslocava a discussão para considerações biológicas, em detrimento dos aspectos morais. Então, a estratégia sempre foi essa desde o início, tirar a coisa do domínio da moral. E aí, então, eu tiro, se eu consigo subtrair a questão ao domínio da moral, então automaticamente estou subtraindo a questão, vamos dizer assim, eu estou caminhando para descriminalizar a coisa, não é mesmo? Então, o Ulrichs, ele argumentava a existência de germes masculinos e femininos, e esses germes masculinos, utilizava esse termo, germe, então, e esses germes masculinos e femininos, eles é que determinariam a anatomia de cada sexo.
E ele propunha a expressão hermafrodita psicossexual para explicar a própria condição, né? E respondendo aos esforços de conceituação do seu contemporâneo, um jornalista húngaro de nome Carl Maria Kertbeny, que também compartilhava a tese de um estado inato, então, né? Esse jornalista, ele cunhou o termo homossexual, né? Que haveria de conhecer o Melhor Fortuna a partir de 1900, mais ou menos. Quer dizer, naquela época nem pegou muito esse termo, né? Até então, inclusive, havia outras denominações assim mais populares, mais comuns, né, pelo menos. Assim, um médico alemão, Karl Westphal, falava em sensação sexual contrária. Então, todo mundo tentava achar um conceito para designar a coisa. E esse Westphal, esse médico alemão, ele ensinava a tratar-se de um desequilíbrio congênito, que chamava tratamento psiquiátrico antes que repressão policial. Então, nós temos também um perito forense italiano, se não me engano, chamado Arrigo Tamassia, me parece, e esse usava a locução inversão de instinto sexual. O neurologista francês Jean-Martin Charcot dizia inversão de sentido genital, para designar o que ele chamava de condição neuropsiquiátrica degenerativa, comparável à epilepsia, ele falava. Agora, já no início do século XX, o sexólogo alemão Magnus Hirschfeld defendia a ideia de variações intermediárias no espectro sexual natural entre os polos masculino e feminino. Então, nós já estamos caminhando com essa leitura para a ideologia gay da modernidade. Quer dizer, ele fala, então, que ele substitui já o conceito de desvio pela noção de variações. Quer dizer, fala, não, então, não há uma norma precisa, fala ele, talvez haja uma norma, mas a norma, então, não é aquele binário masculino e feminino. Entre esses dois polos, argumenta ele, há um espectro de posições intermediárias, não é mesmo? E tudo isso é natural. E naturalmente, como é natural, não há por que punir. Era isso a argumentação da época, não é mesmo? Mas vocês percebem que nós já chegamos com essa ideia, nós já chegamos bastante perto do conceito vendido pela ideologia LGBT no momento atual. Aí nós temos também o neurocientista Simon Levey, que avançava a hipótese de uma particularidade cerebral na região do hipotálamo. Então, haveria uma configuração cerebral particular a explicar, então, a homossexualidade. Bom, era uma hipótese que não se confirmou, mas eu digo assim, havia uma tentativa de teorização, de explicação teórica. Aí, evidentemente, no meio de tudo aquilo, havia o Sigmund Freud, que atacaram o problema de um ponto de vista psicanalítico. Então, para ele, entre sonhos e complexos de Édipo e tudo aquilo, ele acreditava que essa inversão sexual em questão, porque assim se chamava naquela época,
que isso era o desfecho natural de uma evolução normal em certos indivíduos. Né? Então, aparentemente, se eu entendi bem, ele não interpretava o fenômeno como doença, por exemplo, ou seja, como sintoma de conflito psíquico. Para ele era antes a expressão pacífica de certos instintos. Então, ele presumia o que ele chamava de bissexualidade constitucional, a dividir cada pessoa em componentes variáveis de tendências masculinas e femininas suscetíveis, então, de potencialização diferenciada por influência do meio. Então, cada um teria uma certa dosagem inicial de características masculinas e femininas e de acordo com a influência do meio, então, cada um desenvolveria, ou vamos dizer assim, teria uma forma de maturação distinta. Mas ele achava que em circunstâncias comuns, ou seja, não traumáticas, haveria perfeita concordância entre sexualidade e anatomia. Mas mesmo assim com retenção de caracteres opostos sublimados. Então, isso era basicamente a ideia dele, não é mesmo? Quer dizer, ele acreditava, então, que o desenvolvimento da sexualidade podia eventualmente sofrer bloqueios socialmente induzidos, e esses bloqueios poderiam resultar em diferença de maturidade, não é mesmo? Mas, como eu disse, essa maturidade ela seria idealmente heterossexual. E dessa forma, o Freud, ele meio que contornava, ele evitava, ele elidia a abordagem moral da questão, mas sem por isso falar de patologia. Então, de certa forma, ele oferecia um paradigma mais inclusivo, ele fazendo da homossexualidade parte integrante de uma heterossexualidade cuja eclosão, então, dependia de estímulo apropriado. Então, era isso, a visão do Freud, em resumo, se eu entendi bem, era basicamente isso. E aí, na década de 1940, a interpretação de Sándor Rado, que é um psiquiatra norte-americano, me parece de origem húngara. Então, a compreensão dele haveria de suplantar essa teoria freudiana, com base na argumentação que a bissexualidade freudiana em questão, quer dizer, essa bissexualidade constitucional do Freud, ela se fundamentava na crença errônea, é uma espécie de hermafroditismo embrionário, e que facultaria potencialmente o desdobramento anatômico de um homem ou de uma mulher, mas desde que descobertas científicas posteriores desmentiam essa convicção, então não restava, segundo ele, outra possibilidade a não ser assumir a heterossexualidade como único curso possível de maturação. Consequentemente, a homossexualidade virava doença, e, segundo ele, amplamente induzida por repressão parental de sexualidade infantil, e, corolariamente, reversível por psicanálise ou tratamento aparentado. Então, se é uma doença, tem uma cura, e a cura seria, segundo ele, um tratamento psicanalítico ou coisa desse tipo. Então, essa matriz interpretativa do Rado, ela dominou o entendimento até o início da década de 1970.
Isso notadamente por referência a uma obra do psicanalista americano também Irving Bieber. Essa obra tinha o título de Homossexualidade, um estado psicanalítico. Então, o Bieber, ele tratava essencialmente o fenômeno como resultado de uma equação familiar patogênica. Então, ele herda o pensamento do Rado, e é essa matriz de raciocínio do Bieber que domina até basicamente a década de 1970, né? Então, isso daí, em poucas linhas, é a evolução histórica sobre o assunto, né? do pensamento, digamos, sobre o assunto, né? E é o estado de conhecimento herdado pelo movimento gay quando ele eclode, né, nos confrontos de Stonewall em 1969. Então, vocês devem lembrar que eu já me referi a esses incidentes, né, esses tumultos de Stonewall, aquela boate gay de Nova York, onde a freguesia resolveu se rebelar contra o assédio policial, não é mesmo? E aí, onde conquista direito à privacidade, e esse fato emblemático, né, sempre aparece na historiografia gay como o ponto de partida, né? E aí então começa o movimento gay em si, né? Até aí eles viviam mais ou menos na clandestinidade. Aí então que eles saem do armário, para utilizar uma expressão já na moda, né? Então, resumindo, a homossexualidade foi pecado na Idade Média e o homossexual era pecador. Pronto. Aí, com o reflexo científico da Renascença e a abertura filosófica das revoluções burguesas, a problemática migra do juízo moral religioso para o campo médico. Aí então o indivíduo, até então culpado de conduta pecaminosa, vira paciente vítima de inclinação patológica, né? Então, as fases aludidas aqui, né, nunca foram cortadas à faca, como aparece no meu relato, né? Quer dizer, cada período teve nuances, teve dissidências, não é mesmo? Também a moral laica, que eu estou falando da moral religiosa, mas a moral laica também nunca soltou pedaço, né? Quer dizer, a medicalização, digamos, não tirou de tudo a reflexão moral sobre o assunto, né? Então, a moral laica também continua refletindo sobre a noção de certo, de errado, não é mesmo? Quer dizer, seguiu então emitindo opiniões sobre a conveniência dos costumes em foco, né? E persistiu então em ponderar benefício social e com eventual prejuízo. Assim, é o que faz a moral laica, né? E o pensamento religioso também não soltou pedaço, né? Quer dizer, o fato de medicalizar a coisa, né, não quer dizer que todo mundo vai calar sobre o assunto, né? É óbvio que o pensamento religioso ele é uma âncora ética milenar, né? Quer dizer, pouco propensa a ceder às contingências e às modas, né? Então, é lógico que o pensamento religioso insistiu, né, apesar de tudo, em falar do bem e do mal, de virtude, de vício, dos desígnios de Deus, dos planos do capeta, mesmo. Isso não para, evidentemente. Mas eu digo assim, nos tribunais, para simplificar, a gente vê esse fenômeno. Então, nós passamos do campo moral para o campo médico, né? No total, quando começa o movimento gay, então, repito, o início seria
seria Stonewall 1999, então quando gay sai do armário, então, as resistências eram múltiplas, Quer dizer, o movimento gay teve de abrir várias frentes de batalha, São muitas, mas é a conquista do universo médico-psiquiátrico que vai merecer nossa atenção na próxima aula.